Olha aí. E esse nome tem sido bênção na minha vida Que desde bênção. 2018, Olha que coisa boa. quando eu fiz o acampamento. O senhor foi o pregador do meu acampamento. É mesmo? Ah, que benção. E estar aqui hoje, transplantada, para mim é muita emoção. Tudo que está sendo falado, cantado, desde 2018, quando eu estava com a minha vida aparentemente toda estável, intacta. Tudo bem. Então tudo bem, Olha aí. evoluindo, até eu descobri uma doença renal rara, na qual só eu tenho ela, até o momento. E eu precisei... Perdão, só um momento. Eu precisei cuidar de mim nesse momento, porque foi em 2020 quando eu descobri essa doença. Eu precisei entrar na hemodiálise, fiz 2 anos e 5 meses de hemodiálise na Santa Casa aqui de Campo Grande. E em 2 meses de hemodiálise eu descobri um tumor benigno dentro do coração. E não tinha ligação com o rim, não tinha ligação com a doença, e esse tumor, no dia que ele foi diagnosticado, a médica só falou e saiu, e naquele dia Deus, Ele me deu uma palavra, e eu carrego ela comigo até hoje, porque naquele dia foi o dia que eu mais chorei, porque eu falei: Deus, eu já não estou suportando tudo que eu estou vivendo com o meu rim, está sendo muito difícil, ano de pandemia, descobri uma doença, e estar dentro do hospital constantemente, e agora um tumor no coração. Eu falei: é daqui para a morte, porque eu não estou tendo resultado. E naquele dia Deus se revelou para mim, e eu vou contar bem brevemente, porque se Ele me trouxe até aqui nesse momento foi para isso. É para isso, é a dúvida. Eu chorei muito, e quando eu acordei, eu tinha uma visão que Deus falava assim, que eu estava deitada na cama em que eu estava, só que eu estava ligada, cheia de aparelhos, e Jesus vinha ao meu encontro muito, mas muito, muito bravo, tirando todos aqueles aparelhos de mim. E quando ele tirava, ele me levava até uma igreja, que é exatamente o banco que eu sentava com a minha tribo no acampamento, lá na Santo Antônio. E aquele banco, na minha visão, eu não tinha forças, porque Jesus me tirou daquela cama, daqueles aparelhos, e automaticamente eu fui para uma igreja, só que eu não tinha forças de chegar até o altar. E foi quando Maria me tirou daquele banco e me levou até o altar. E quando eu cheguei até o altar, eu chegava num mar de pôr do sol, bem laranja, muito lindo. E Jesus vinha ao meu encontro, e Ele me mostrava uma montanha. E eu lembro de só ver uma montanha assim, e eu não entender. E aí Jesus abraçado assim comigo, Ele passava a mão assim. Isso quando eu descobri um tumor no coração. E Ele falava assim: tá vendo essa montanha? Ela está cheia de engrenagens dentro dela. Estão todas enferrujadas. Mas um dia essas engrenagens vão voltar a rodar. Olha só. Passou um mês dessa cirurgia, eu fiz a cirurgia do coração. Fiz a cirurgia, graças a Deus retirou esse tumor, não me deu mais dano. Com um mês dessa cirurgia, eu descobri uma hidrocefalia. Meu Deus. Na cabeça. E eu precisei fazer uma cirurgia na cabeça, que me deixou entre a vida e a morte. Quem é da minha família, quem é da minha tribo, acompanhou de perto. Eu fiquei entre a vida e a morte de verdade, porque eu tinha 2 meses de hemodiálise, 1 mês de cirurgia cardíaca e precisando fazer uma cirurgia no coração, na cabeça, perdão. E quando foi feito esse momento, todos os médicos davam resultado para minha família que eu não ia sair de lá viva, porque era muito... só se fosse um milagre de verdade se eu sair dali. E graças a Deus eu tô aqui. E eu falo que aquela cirurgia foi a cirurgia mais tranquila, que eu não senti nada. Na minha cabeça eu só dormi. É o que eu sentia daquela cirurgia na cabeça. Foi implantada uma válvula para drenar esse líquido, que eu tenho ela até hoje, vai ficar comigo para sempre. Não me dá nenhum dano, não tenho nem a sequela, nem da cirurgia cardíaca, nem da cirurgia na cabeça. Estou aqui pulando, gritando normalmente. E depois disso,
depois de todo mundo falar assim, Raíssa, sua história é tão absurda, você tem que contar isso. Eu abri um Instagram para contar essa minha história. E eu comecei a contar, esse Instagram chama Radiálise. Esse Instagram eu sabia que desde o começo ele não era um simples projeto de só contar a minha história. Eu queria falar da realidade que eu passei, eu queria mostrar a hemodiálise, eu queria mostrar o transplante do Mato Grosso do Sul. E graças a Deus, Deus foi me abrindo todas as portas, todas as formas de mostrar isso. E quando eu achava que estava a bênção mais linda ainda de tudo que eu estava vivendo, no dia 8 de março, dia da mulher, eu recebi a ligação que eu ia transplantar. Transplantei no dia 9, que é o dia mundial do rim. Que benção, olha aí, gente. O milagre de Deus tem detalhes ainda, hein? O milagre tem detalhes. E foi no mês do meu aniversário. Então, quando chegou o meu aniversário, eu já estava transplantada. E quando eu tive o meu aniversário de 2020, foi quando eu descobri a doença. Então, 3 anos depois, no meu aniversário eu já estava transplantada, quase indo para casa. E eu não sabia que eu ia vir aqui na frente. Mas naquele dia da cirurgia do coração, Deus falou no meu coração: você vai pisar onde você nunca pisou, falando do que eu fiz com você. Amém. E isso tem acontecido desde aquele dia, desde aquele dezembro de 2020. Eu não sabia que eu ia subir aqui para contar esse breve relato. E estar aqui do lado do Rodrigo Ah, Deus abençoe. é a confirmação de tudo que eu ouvi dele lá em 2018, naquele acampamento da Santo Antônio. Amém. Que tudo que eu ouço, eu de verdade sinto no meu coração. E eu tenho a ousadia, que eu sou baixinha, É isso. eu tenho a ousadia de fazer as coisas. Então, se eu sinto a verdade, Deus colocou a verdade no meu coração, eu vou lá e faço. E agora que eu tô aqui, quem orou pra eu ficar vai aguentar. Pronto, que o propósito só vai pra frente. Amém. Obrigado, viu, Raíssa? Deus te abençoe. Você é um milagre lindo. Deus mudou toda a tua história, né? E mudou para valer. Inclusive aquilo que você vai fazer também em nome de Jesus. Vai ser grande, viu? Deus vai usar muito você. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigado. Vamos aplaudir mais uma vez a Raíssa, gente. Ah, coisa boa. Por isso vamos cantar Só Temos Hoje para Amar, porque a vida é breve, viu? A vida é breve. A gente precisa ter isso no coração.